Oi pessoal, hoje a nossa aula é sobre mecânica newtoniana. A gente vai introduzir o que significa mecânica newtoniana. Então, a mecânica é o estudo da causa dos movimentos. E o Newton, o Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, ele foi... Bom, todo mundo sabe da importância do Newton para a ciência, para a física. Porque ele, claro, é muito conhecido pelo estudo da mecânica, né? As 3 leis de Newton, mas ele é muito conhecido porque ele estudou, ele teve grandes descobertas sobre o funcionamento da óptica e da gravitação, de como os corpos celestes gravitam entre si. Ele também desenvolveu todo o cálculo diferencial e integral para poder explicar essa mecânica, essa nova física que ele estava observando. Então o cara revolucionou, ele tinha muita base de conhecimento, mas ele tinha um poder de observação sobre a natureza extraordinário. Mas aqui especificamente nesse estudo de mecânica, a gente vai ver só a parte que ele estudou de mecânica, ele foi o primeiro que percebeu a relação entre a aceleração que um corpo sofria e a força aplicada sobre esse corpo. Na verdade, já se percebia essa relação, mas ele foi o que descreveu de forma precisa, né? Então a grande questão é a seguinte, né? O Newton, ele descreve como a quantidade de movimento de um corpo, ele é alterada quando uma força é aplicada sobre esse corpo. Então a discussão na época era como se definir quantidade de movimento de um corpo, né? Hoje a gente já tem uma definição, a gente vai responder isso, estudar isso com detalhe em capítulos mais adiante, tá? Quando a gente for estudar lá, de fato, quantidade de movimento, que hoje a gente usa como produto entre a massa e a velocidade. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai estudar a construir a primeira, segunda e terceira lei de Newton. O fato é que é o seguinte, a mecânica newtoniana é o conjunto das 3 leis de Newton. Porque com as 3 leis de Newton, a gente descreve o movimento dos corpos. Mas tem um detalhe, ela não é válida sempre, tá? Ela não funciona para todas as situações. Quando os corpos estão se movendo com uma velocidade muito grande, muito próxima à velocidade da luz, quem descreve essa relação de movimento, né? Esse movimento é a teoria da relatividade do Einstein. E quando a gente tem uma situação de corpos muito pequenos, do tamanho de átomos, da ordem atômica, aí quem descreve o comportamento desses pequenos corpos, né, muito pequenos, aí já é a mecânica quântica. Então a gente consegue, quando estuda mecânica quântica e quando estuda relatividade, demonstrar que a mecânica de Newton ela é um caso particular dos dois mundos, né? Então a gente consegue, da mecânica quântica, demonstrar que a lei de Newton, a mecânica newtoniana funciona, como um caso particular quando as partículas são muito grandes. Então, vejam que o fundamental é a quântica. A mecânica newtoniana é o que a gente observa no nosso dia a dia. Mas ela é muito válida porque tudo que a gente observa no nosso dia a dia, tudo que a gente interage, nós como seres humanos, inclusive corpos astronômicos, o movimento de grandes corpos, a gente consegue utilizar a mecânica newtoniana com muita precisão de descrição de movimento. Então a gente não precisa, muitas vezes, só para casos especiais, né? Que a gente vai usar essas outras teorias. Nesse curso, a gente vai se deter apenas a mecânica newtoniana, ok? Então, depois, conforme as aulas forem gravadas mais adiante, eu pretendo gravar cursos mais avançados. Já estou adiantando, eu tenho um desejo muito forte de gravar cursos de mecânica quântica, de mecânica lagrangiana, mecânica hamiltoniana. Bom, talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso, mas são outras visões, outras formas de ver o movimento dos corpos, bem interessantes. E a próxima aula, então, a gente já vai começar com a primeira lei de Newton, né? E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve, ativa a notificação e presta atenção que na próxima aula a gente vai continuar com o estudo da mecânica newtoniana. Na verdade, vai começar. Essa foi uma aula de introdução, ok? Então, um forte abraço e espero vocês na próxima aula.